Eu nunca dancei na minha vida para me fazer besteira, não vou. Eu vou para olhar, para espectar, mas para dançar não. Mas aí tem muitos que dançam. Eu tenho umas netas que já dançam. Aí eu mandei, chama Maria, para vir baiar tambor. Mandei, chama Maria, para vir baiar tambor. Eu vou, mamãe, eu vou baiar tambor. Se a gente parte do princípio que a cultura ajuda a construir a identidade, a fortalecer a identidade, ou definir formas de identificação, através da união das pessoas em torno de determinados elementos, isso pode ser importante para a manutenção dessa identidade e também da resistência de uma comunidade frente a algum processo de descaracterização ou até para se fortalecer enquanto grupo coletivo. É nosso sangue, é nossa raiz, é nossa cultura. As crianças foram crescendo, foram gostando e foi dando incentivo para que a nossa cultura não morresse. Então ela vem de uma forma, ela é muito importante para nós. A cultura sempre tem essa importância, porque é através da cultura que as pessoas constroem a socialização. Quer dizer, o ser humano aprende. Desde o momento que ele nasce, ele vai passando por um processo de aprendizado, E esses saberes vão sendo importantes para a definição do caráter dos indivíduos, tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista coletivo, em relação ao local onde vive, em relação às coisas que acontecem naquela maneira de se comportar dentro de um determinado grupo. Então, nesse sentido, a cultura tem uma importância muito grande. Cultura é toda a expressão de uma comunidade humana e dentro disso se pode colocar comportamentos, expressões da linguagem, religiosidade, formas de convivência, enfim, formas de produzir seu alimento, vestimenta, enfim, todos os elementos que dizem respeito à vida humana têm a ver com a cultura. E aqui mesmo a comunidade tem um jogo de tambor de crioula. Tambor de crioula em São Benedito é um festejo antigo do pai do meu padrasto. O tambor de crioula é centenário. Aí ele que, quando eu me entendi, já alcancei esse tambor de crioula aqui no Itaim. Que assim, é raízes da comunidade, pessoas que já hoje em dia não existem mais aqui, que uns já faleceram, outros ainda têm sua família aqui, moram aqui na comunidade. E até hoje eles cultivam ainda tambor. E eu sempre participei, dançando. Aí a gente para tocar, a gente para dançar, que a gente para espectar. Eu que não danço tambor de crioula, eu vou só olhar. O tambor de crioula, dentro dessas expressões culturais diaspóricas, o tambor de crioula tem uma importância muito grande, porque são formas de danças, a princípio são danças do lazer, mas também tem um caráter religioso, porque tem a presença do São Benedito nas rodas de tambor, Às vezes o tambor é feito em promessa ao santo, também por esses vários motivos.
mas são expressões culturais características, especialmente do Maranhão, que embora aqui essas chamadas danças de umbigada, como é o tambor de crioula, que aqui se chama punga, mas que a gente vai encontrar em várias outras regiões do Brasil. Em fevereiro, dia 27 de fevereiro, eu me mudei para cá, mas já trazendo essa tradição. Aí eu cheguei aqui e continuei, fazendo tambor de crioula, depois eu resolvi a levantar o PC de São Raimundo, porque o meu nome é Raimundo também, né? Meu nome é Raimundo, né? A minha mãe, quando me botou no mundo, a base de anunciar, ela me deu o nome de Raimundo. Quando eu tive mais a minha idade, eu consegui casar com ele, né? Aí ele era já devoto de São Raimundo, então eu comecei a participar só mesmo a devota. Então eu fui um parto meio problemático para minha mãe, mas ela se apegou muito com São Raimundo, né? E nessa infância eu me entendi, então eu achei que deveria seguir até quando Deus quisesse ele. Olha, eu suponho que essa devoção ao santo é a fé, o milagre que ele faz, os pedidos que a gente faz para eles, não só para ele, para todos os santos, entendeu? Então é esse o objetivo. Meu glorioso São Raimundo, do sobrenome Nonato, queira defender as mulheres para não morrer de paz. Queira defender as mulheres para não morrer de paz. Seu nome é Raimundo, sobrenome é Nonato, na casa que ele falou, não morrer de paz. Na casa que ele falou, não morrer de paz. Manter a tradição será sempre um dever. De Maracanã, brincar até de manhã, bonito pro povo ver. E esse boi é um por acaso. De Maracanã, brincar até de manhã, bonito pro povo ver. Esse boi foi uma coisa assim que a minha sobrinha fez ali, repentinamente aí, ela inventou um boi aí. Eu gosto muito de criança. Eu gosto de estar no meio do povo, com a Rafaela, que é uma pessoa muito legal, interagindo, fazendo lazeres para as criancinhas, porque aqui tem muito evento para adulto e as crianças acabam se afastando. E eu gosto de estar promovendo brincadeiras. Ultimamente eu fiz um boizinho só para crianças menores. Ela disse que eu que sou a madrinha do boi, então só ia morrer quando eu chegasse. Então eles vão dançar hoje e vão matar o boi amanhã. A religiosidade tem uma importância muito grande nas festas populares, né? Porque, na verdade, a gente não faz... É difícil fazer essa separação, né? Entre lazer e trabalho nas comunidades populares. Então, nas festas, elas estão muito presentes, tanto por essa imposição, né, do cristianismo nos processos colonialistas, e também pela capacidade das pessoas em fazer esse entrelaçamento entre as tradições religiosas trazidas do continente africano com essas novas expressões, né? Então, essa relação do sagrado e o profano diz respeito ao cotidiano das pessoas, né? Na verdade, são, né, dois momentos, ou acaba sendo vertente de uma mesma história. Porque você faz a promessa para o santo, para construir a casa, mas você vai dançar com o santo, vai dançar com o São Benedito, e, né, o indivíduo vai lá na igreja de São Pedro e vai brigar com São Pedro porque não cumpriu o que ele havia pedido, que supostamente o santo lhe prometeu. Então, essa relação ela é do cotidiano das pessoas, né? A religiosidade, de uma forma geral, está muito presente.
pessoal! Viva! Maranhão sou eu! Maranhão sou eu! Maranhão sou eu! Maranhão sou eu! Terra de Gonçalves Dias! Maranhão sou eu! Terra de Gonçalves Dias! Antigamente a gente fazia umas oficinas, certo? Para que acontecesse isso que aconteceu comigo, com o seu Rodrigo, que ele parou de cantar, e se eu não tivesse esse incentivo próprio, tinha morrido a cultura, senão trazer outras pessoas de outro local para vir cantar o tambor de crioula. Então é assim que a gente passa para os nossos filhos, para os nossos amigos, para que dá continuidade à festa. Eu ser um cantador de crioula no Taim, eu tenho referências, né, pela comunidade, pelos os outros locais que me conhecem. Pessoal, Arlindo do Taim canta tambor de crioula, vamos mandar chamar ele. Eu acho muito importante ter uma diversão no lugar, principalmente uma coisa que é antigo, né, dos antepassados, do avô, do pai, e assim vai levando. E até porque a única coisa que a gente tem aqui na comunidade é o Festa de São Benedito. Essas danças, elas são muito características dessa resistência cultural da diáspora africana no Brasil. Talvez uma das questões mais complicadas para esse reconhecimento da própria importância da população negra no Brasil é essa ideia de mestiçagem, né? Quer dizer, a gente tem uma ideia de Brasil mestiço e nessa mestiçagem acaba fragmentando muito essas identidades, porque a mestiçagem é uma característica natural da espécie humana. Na medida em que a sociedade brasileira, ou também latino-americana, reivindica essa ideia de sociedade mestiça, quer dizer, você acaba fragmentando essas identidades. Então, se você não tem preto, não tem branco, você não tem que se preocupar com questões específicas dessas comunidades. Quer dizer, então, define-se leis gerais achando que vai resolver o problema de todo mundo. E é aí que as especificidades precisam ser consideradas. E é nesse sentido que essas comunidades acabam sofrendo bastante, porque se define uma lei de terras, mas não reconhece a titularidade de terras daquela comunidade. Tem jovens que preferem ouvir funk, olhar uma mulher rebolar, do que ouvir tambor de crioula. Então, essa influência que a mídia traz, eu acho que a mídia traz, às vezes de forma positiva, mas às vezes também de forma negativa. É aquilo uma coisa que eu trago de pensamento, de berço e aquela tradição, sempre como um folclorista. O tambor de crioula está presente em quase tudo aqui na comunidade. O tambor de crioula, ele também tem uma responsabilidade social no Taim. Tem oficinas, agora está parado um pouco, por causa de outras movimentações. Tem a oficina que ensina as crianças, tira o jovem da rua, ensina o jovem a respeitar o mais velho, a respeitar sua cultura, a respeitar-se como negro, a respeitar-se como ser rural. Acho que o tambor de crioula tem um peso muito grande na nossa comunidade, porque desde antes da época do sofrimento, sempre foi o que divertia o povo, e até hoje é. Então, o povo nunca quis deixar o tambor de crioula de lado, porque ele é símbolo da felicidade do Taim.